Olá pessoal, bom dia. Eu sou Amaury França, sou advogado do Direito do Trabalho e Previdenciário, para quem não me conhece. Estou aqui para gravar um segundo vídeo para vocês. O primeiro vídeo foi da doutora Alessandra ontem, que tratou sobre o auxílio emergencial do governo de R$600, que é destinado aos trabalhadores autônomos, aqueles trabalhadores informais e também aos microempreendedores. Agora eu queria falar um pouquinho com vocês com relação à medida provisória do governo, a 936, que instituiu também um programa emergencial, mas agora visando a manutenção dos empregos para aqueles trabalhadores os trabalhadores formais, a gente chama, com carteira assinada. E também para beneficiar também aqueles empregadores que não pretendem demitir seus funcionários, mas em comum acordo com o empregado, ele faz um acordo individual ou coletivo e possibilita então ou suspender o contrato de trabalho por até 60 dias, ou reduzir a jornada de trabalho e proporcionalmente também reduzir o salário. Essa redução, conforme nós vamos ver aqui, ela pode ser de 25%, 50% ou 70%. Antes disso, eu queria dizer o seguinte, que o objetivo de gravar esse vídeo aqui é que, sabendo da dificuldade que estamos passando aí, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista da saúde pública e até do emocional das pessoas, por conta desse necessário e importante isolamento imposto aí pelas autoridades públicas, o qual nós estamos respeitando, que trabalhando em casa, em home office, de forma isolada. Sabendo dessa dificuldade, entendemos que é chegada a hora das pessoas se unirem mais, serem mais solidários um com os outros, isso em toda a sociedade. E é nessa perspectiva que nós entendemos que contribuir um pouquinho com o nosso conhecimento, como advogado trabalhista e previdenciário que somos, no sentido de orientá-los melhor com relação a essas medidas, deixar um pouco mais clara essa nossa pretensão, então, no sentido tão somente de contribuir com o entendimento dos senhores. Pode não ser importante para vocês, mas talvez conheça alguém que tenha interesse ou que será afetado por essas medidas, será beneficiado até por essas medidas. Então é nesse sentido que a gente grava esse segundo vídeo agora, espero que seja bastante claro. Eu acredito que no máximo em uns 10 minutos eu vou demorar para explanar essa medida provisória. Bom, então, como eu disse para vocês, o objetivo da medida 936, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, tem 3 objetivos. O primeiro deles que eu já disse, que é preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência pública. Antes de mais nada, então, veja, mediante um acordo individual ou coletivo, como eu disse, vai ser possível então reduzir a jornada do trabalho em até 70% e proporcionalmente o salário em até 90 dias. E a segunda opção que os trabalhadores e os empregadores têm é a suspensão temporária do contrato de trabalho por até 60 dias. Antes de mais nada, eu queria dizer 2 coisas para vocês. Primeiro, que essa medida não se aplica aos servidores públicos, seja da União, seja dos estados, dos municípios, ou até dos órgãos públicos, e também não se aplica à administração pública indireta, ou seja, empresas públicas e empresas de economia mista. Empresas públicas é aquelas empresas que é do governo federal, municipal, estadual, a exemplo da Caixa Econômica. Empresa de economia mista, aquelas que o governo tem uma participação, como é o caso da Copel, da Sanepar, aqui no Paraná, e outras empresas do ramo, de economia mista, que tem essa natureza. Pois bem, eu cito como exemplo a Copel em especial porque eu sou um ex-copeliano e temos muitos clientes que são da Copel e também amigos que ainda trabalham na Copel. Então, para essas empresas e para os órgãos públicos, essa medida não se aplica. Essa é a primeira ressalva que eu queria fazer. A segunda questão importante é que a necessidade de acordo ou anuência do sindicato, acordo coletivo, convenção coletiva, ou até nos acordos individuais, anuência do sindicato. Até antes de ontem, para aqueles trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos, ou o dobro, mais que o dobro do teto do INSS, que é em torno de R$ 12.200 hoje, quem ganha acima desse valor, ou ganha até 3 salários mínimos, não era necessária a intervenção do sindicato, a participação do sindicato nesses acordos. Ocorre que o ministro Ricardo Lewandowski deu uma liminar dizendo que é inconstitucional essa não participação do sindicato. Ele se baseou lá no artigo 7º, no artigo 6º e 7º, que prevê, entre outros direitos trabalhistas,
a irredutibilidade salarial. Ou seja, que não pode reduzir o salário dos trabalhadores sem ter a negociação coletiva ou acordo com o sindicato. Pois bem, eu entendo que essa decisão, antes de mais nada, essa decisão é monocrática, individual, apenas do ministro, ainda vai ter que ser decidida em plenário. Mas eu entendo que essa decisão vai de encontro à natureza de urgência dessa medida provisória, né? Então, vai dificultar um pouco mais, até porque eu já vi de alguns colegas, advogados trabalhistas, que os sindicatos estão fechados, não estão atendendo, então está dificultando. Muitos acordos já estão em andamento, e os sindicatos trabalhando remotamente e tal, está tendo essa dificuldade nesse período de isolamento. Como eu disse, é um momento de união, então há que se ter uma colaboração, uma compreensão entre trabalhador, empregador e sindicato, para viabilizar esse acordo. Aí vão me perguntar, o empregado vai perguntar, mas eu sou obrigado a aceitar esse acordo? Eu diria que é muito melhor fazer um acordo, não é mesmo? Do que eventualmente o empregador ter que demiti-los. Então, é uma questão de um momento temporário aí de 2 ou no máximo de 60, no máximo 90 dias aí, que beneficia não só o empregado, mas também para não ser demitido, mas também o empregador, que vai reduzir os seus gastos, mas há que se ter aí uma contribuição dos sindicatos. Pois bem, lembrando então, quais são, com esse acordo o governo então vai pagar um auxílio aí, com base, conforme nós vamos ver aqui, com base naquele valor que o trabalhador tinha direito, se demitido fosse, com base no valor do auxílio desemprego, no seguro-desemprego. Então, esse seguro-desemprego hoje ele varia de um salário mínimo até R$ 1.813, então de acordo com a faixa salarial do trabalhador, esse benefício do governo para complementar essa renda durante esse período do acordo, da suspensão ou da redução da jornada, então o governo vai contribuir aí com esse valor que varia de um salário mínimo até R$ 1.813. Então veja, essas duas observações. Qual é o outro, além do acordo com o sindicato, qual é a outra necessidade que o empregador precisa tomar cuidado em fazer no prazo de 10 dias? É informar esse acordo ao Ministério da Economia. Então o governo criou criou um endereço na internet, uma página na internet, onde o empregador então vai informar esse acordo que será feito com os empregados. O endereço é serviços.mte.gov.br/bem. Então nesse site aí, após o acordo formalizado com os empregados, o empregador tem até 10 dias para informar o Ministério da Economia desse acordo. Tá? Então, quando ocorrer então, um acordo com os empregados de redução da jornada e do salário, o benefício, como já disse, vai de um salário até 1.813. Como é que é feita essa redução? É proporcional. Então imagine que um trabalhador trabalha 8 horas por dia e ele faz um acordo com o empregador para trabalhar apenas 4 horas por dia. Então ele reduz pela metade a jornada e o salário também vai reduzir em 50%. Quando que ele vai receber o benefício do governo? 30 dias após o acordo for formalizado. Então a primeira parcela, contado da data da celebração do acordo, em até 30 dias depois. Lembrando que para aqueles salários maiores, um pouco maior, aí, acima de 3, 4, 5 mil reais, essa medida provisória não repõe, esse auxílio do governo não repõe todas as perdas. Eu coloquei como exemplo aqui um trabalhador que ganha 6 mil reais. Então, se ele reduzir a jornada dele para 50% e, por consequência, o salário, vai reduzir para 3 mil reais o salário. O governo vai pagar no máximo R$ 1.813 para esse trabalhador. 3 mil mais 1.813, ele vai ter um rendimento mensal de 4.813. Enquanto fazendo a jornada integral, ele recebia 6 mil reais de salário. Então, vai ter uma perda aí durante esse período do acordo. E então vocês entenderam, né? Então, para aquele trabalhador que tem uma redução de jornada, seja de 20% da jornada, 50% ou 70%, o salário vai reduzir na mesma proporção. Quanto tempo pode durar isso? De 30 a 90 dias, a depender do que vai ser acordado com a empresa. A segunda opção que a medida provisória traz para os trabalhadores e para as empresas é a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias. Nesse caso, então, o trabalhador vai receber 100% do valor que ele teria de seguro-desemprego. Essa é uma outra situação. Imagine que a pessoa ganha aí 3, 4, 5 mil reais e vai receber então apenas 1.813 de seguro-desemprego. Para as grandes empresas tem uma exceção aí, tá?
No caso de suspender o contrato de trabalho com os empregados, aquelas empresas cuja receita anual é mais que 4 milhões e 800 mil reais, o trabalhador dessas empresas vai receber 70% do que teria direito do seguro-desemprego e a empresa vai ter que pagar mais 30% da remuneração do trabalhador. Então vamos pegar um exemplo aqui, o trabalhador ganha 5 mil reais por mês, 30% de 5 mil, ele vai receber na empresa durante o período de suspensão R$ 1.500 e mais o valor de 70% do que teria direito ao seguro-desemprego. Isso para aquelas empresas cuja receita anual seja maior que 4 milhões e 800 mil reais. E esse é um outro caso. Eu fiz um exemplo aqui. A pessoa ganha 10 mil reais por mês. Vai receber 1.813 do seguro-desemprego, do auxílio emergencial do governo, e mais 3 mil da empresa, que é 30% de 10 mil. Então a renda dele de 10 mil reais cairia para 4.813 enquanto durar a suspensão, ou seja, durante 60 dias. Tá bom? Com relação ainda seja a redução de jornada, ou seja, a suspensão do contrato de trabalho, o empregado tem garantia de emprego quando voltar. Ou seja, se ele ficou 60 dias afastado por suspensão do contrato de trabalho, quando ele voltar, a empresa não pode demitir ele por mais 60 dias. Então ele tem aí uma certa estabilidade do emprego pelo mesmo tempo que durou o acordo. Então, durante o tempo de vigência dos acordos, pelo mesmo tempo depois que o acordo acabar. E se a empresa não cumprir, o empregado volta daquela suspensão, daquele período que ele estava em redução de jornada, a empresa mesmo assim demite ele, após feito esse acordo. Nesse caso, a empresa vai ter que pagar a indenização do período que ele teria direito como estabilidade, os salários dele desse período e todos os demais direitos previstos em lei. Existe ainda nessa medida provisória a possibilidade das empresas fazerem um acordo financeiro com os empregados para uma ajuda compensatória, que a gente chama, para complementar essa perda com o empregado. Então eu vou lá, o empregador vai pagar lá 25%, por exemplo, do salário, mas eu proponho pagar mais 25% aí como ajuda compensatória para compensar um pouco essa perda. Ou seja, o empregado receberia 50% do salário. Nesse caso, essa ajuda compensatória não tem natureza salarial, essa é uma grande vantagem para as empresas. O que é não ter natureza salarial? A empresa não precisa recolher os encargos trabalhistas, um fundo de garantia, INSS e outros encargos aí que a lei manda. Então, como tem natureza indenizatória e não salarial, a empresa não precisa recolher os encargos trabalhistas dessa ajuda, sobre esse valor da ajuda nesse período. E também os empregados não têm incidência do imposto de renda desse valor recebido. Então isso está previsto na medida provisória, essa ajuda compensatória aí, mas diz a possibilidade, poderá, não deverá. Então não é uma obrigação da empresa compensar os empregados com essas perdas do ponto de vista financeiro. Então, nesse período também os trabalhadores, no período em que da vigência do acordo, os trabalhadores não precisam recolher INSS, mas se quiser podem recolher na condição de segurado facultativo. Se quiser, paga INSS, porque a empresa não vai pagar. Então esse período aí da vigência do acordo não vai contar para fins de aposentadoria e outros benefícios do INSS. Também é previsto durante a vigência do acordo um curso de qualificação. Esse curso de qualificação, quando o contrato é suspenso, ou no caso da redução da jornada, é previsto lá na CLT, já no artigo 476A da CLT, e também está previsto na medida provisória. A exceção é que durante o período do afastamento ou da jornada reduzida, esse curso poderá ser feito de forma remota, até por causa do isolamento social. Então a medida provisória possibilita que esse curso de qualificação nesse período, que as empresas vão promover para os seus empregados, ele possa ser feito à distância, por EAD que chama, né? Ensino à distância. Uma coisa importante, só para concluir aqui, pessoal, queria dizer o seguinte: alertar as empresas que, se nesse período da redução da jornada ou da suspensão do contrato houver trabalho, mesmo de forma remota, eu fiz esse acordo com você, mas poderia fazer um trabalho para mim aqui hoje, amanhã depois pede um outro trabalho, mesmo de forma remoto ou à distância. Ou o trabalhador mesmo começa a prestar serviço para outras empresas. E isso é considerado fraude, tá, pessoal? Porque a medida visa justamente afastar o trabalhador e evitar o desemprego. Agora, se ele está afastado e volta a trabalhar para a própria empresa ou para outras, isso é considerado fraude. E nesse caso, o empregador estará sujeito, caso seja a iniciativa do empregador, o empregador que empregar o empregado
contratar o empregado ou a própria empresa que pede serviço nesse período para o empregado está sujeita a penalidades legais, multas e o pagamento integral de todo o salário. Então vai suspender o programa do governo e a empresa vai ter que pagar integralmente todo o salário do empregado e todos os encargos sociais que ela estava dispensada de pagar. Então faça esse alerta aqui para tomar cuidado que nesse período de vigência do acordo, então não se exija nenhum tipo de trabalho dos seus empregados. Para os contratos suspensos, né? Aqueles que têm jornada proporcional somente durante aquela jornada que foi acordada, aquela jornada reduzida. É isso aí, pessoal. Espero ter sido um pouco esclarecido um pouco melhor essa medida provisória, essa medida provisória de urgência temporária, extremamente importante para os empregados e para os empregadores, visando a não causar tanto desemprego, que com certeza vai ter, né? Então é nesse sentido que eu gravei esse vídeo para esclarecer um pouquinho essa medida provisória. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Muito obrigado.